Meus irmãos, a nossa vida ela tem estágios. A gente passa por muitos estágios na nossa vida. A gente nasce criança, passa pelo estágio da infância, a fase da adolescência, adulto, a gente chega à idade mais madura, a gente envelhece. Quando a gente também, há muitas pessoas que entram numa empresa, ingressam numa empresa, e eles vão subindo de estágios, patamar, até chegar a uma posição mais elevada. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 12, é traçado o plano de Deus para o povo dele, para o seu povo, ao longo da história. Aqui se trata do chamado de um homem, do qual através dele, ele formou um povo, formou uma nação. E através desse povo, nasceu o Messias, Jesus. E através de Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. Essa foi a promessa. Deus chamou Abraão e diz: olha, sai da tua casa, da tua parentela, como nós lemos. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, né? E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. E é dessa forma de que todas as famílias da terra são abençoadas por meio de Abraão, porque através da descendência de Abraão descendeu o Cristo, que morreu para salvar o povo de Deus espalhado por todo o mundo. Então as famílias são abençoadas dessa forma. Gênesis capítulo 12, irmãos, revela que Deus ele é soberano na salvação, que Ele é soberano. Ele escolhe a quem Ele quer. Assim, Ele fez a vida de Abraão. Tirou Abraão do meio de um povo idólatra e fez dele o pai da fé. Talvez, com o olhar humano, nós diríamos: nunca Abraão, sendo uma pessoa idólatra, ele poderia ser o pai da fé. Mas Deus é soberano e Ele chama a quem Ele quer. Ele escolhe e chama a quem Ele quer. E foi assim na vida de Abraão e foi assim na nossa vida. Sem mérito humano, sem mérito próprio nosso. Abraão não tinha méritos pessoais. Foi fruto da graça, tudo foi a graça de Deus. Foi Deus usando de graça e tirando Abraão, escolhendo, chamando, tirando do meio da sua terra, da sua parentela, para através dele abençoar o mundo. Mesmo depois de salvo, Abraão ele ainda praticou algumas coisas erradas. Ele manquejou, na vida de fé, na vida com Deus. Isso nos prova, irmãos, que nós somos todos de barro, vulneráveis, fracos, dependentes inteiramente da graça de Deus. Deus chama Abraão, escolhe e chama. Esse Abraão, Deus faz grandes promessas. Deus chama ele, salva. E Abraão, mesmo salvo, mesmo sendo chamado por Deus, ele fraqueja no caminhar, como nós vimos aqui na segunda parte do texto, a partir do versículo 10, quando ele desce para o Egito por causa de uma grande fome. Vejamos aqui, irmãos, portanto, quais são os estágios da nossa caminhada com Deus, olhando para os estágios da vida de Abraão. Então a vida espiritual ela tem estágios, ela tem degraus. E qual é o primeiro degrau, o primeiro estágio da vida espiritual, da vida com Deus, da vida cristã? O primeiro passo, irmãos, é que a palavra de Deus conduz o homem à fé. É o chamado de Deus, Deus conduz a fé. O texto diz, a palavra nos diz que Deus tirou Abraão de Harã. E essa terra era um lugar de idolatria.
tirou Deus do meio da parentela dele, e ele revelou a sua glória para Abraão. Deus revelou-se a ele, falando com ele, instruindo a ele, dizendo: Abraão, saia de onde tu está, venha, eu tenho um grande projeto, e eu vou te usar nesse grande projeto. Esse projeto é de que eu vou abençoar todas as famílias da terra por meio de ti. Abraão, irmãos, não tinha descendentes. Abraão já era de idade avançada, mas ele creu. Ele creu pela graça de Deus. Pela graça de Deus, ele se converteu dos seus ídolos, dos ídolos vãos, que ele adorava e que ele aprendeu a adorar durante toda a sua vida, enquanto ali em Harã ele habitou. Mas quando ele ouviu a palavra de Deus, foi gerado nele, no seu coração, a verdadeira fé. Houve um novo nascimento. Ele tornou-se uma nova pessoa, uma nova criatura. Irmãos, ele tornou-se não apenas um crente, mas, como nós conhecemos, a Bíblia diz que ele se tornou o pai dos crentes, porque ele é o pai da fé. Meus irmãos, ainda hoje a palavra de Deus, ela opera eficazmente na vida daqueles que ouvem a palavra. Pois o apóstolo Paulo disse em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Foi essa palavra que despertou Abraão. Foi essa palavra que regenerou Abraão. Foi essa palavra que fez Abraão uma nova pessoa, uma nova criatura. Foi essa palavra, irmãos, que Deus usou para alcançar cada um de nós, para chegar até nós. É essa mesma palavra que Deus continua usando para alcançar pessoas perdidas, para chamar ao arrependimento as pessoas das mais diversas classes sociais, das mais diversas religiões, das mais diversas idades. O Senhor continua usando essa mesma palavra. É através dessa palavra que o Senhor está abençoando famílias, vidas, porque é através dessa palavra do Evangelho que tem chegado a muitos lugares, que vidas têm sido transformadas, que vidas têm sido salvas. Por isso, irmãos, quando Jesus, ele está prestes a subir ao céu, ele convoca a sua igreja, o seu povo, e ele dá uma missão. E a missão é: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Porque é através da pregação do Evangelho, dessa palavra, que haverá resgate, transformação na vida das pessoas. É através da pregação da mensagem do Evangelho, dessa mensagem de Deus, vinda do céu, que muitas pessoas serão transformadas e são transformadas. E essa é a nossa obrigação, essa é a nossa missão, levar essa palavra, para que assim como houve esse primeiro passo, esse primeiro estágio na nossa vida, de ouvir para crer, possa também haver na vida de outras pessoas, ouvindo e crendo. Abraão ouviu e ele creu. Nós ouvimos e cremos. Aqueles que ouvirão, o Senhor, segundo a sua boa vontade, graça e misericórdia, a sua soberania, os fará crer. Então, irmão, o segundo passo. Primeiro, a palavra ela conduz à fé, a crer. Segundo passo, a fé conduz à obediência. O texto nos diz aí, a partir do versículo 4, do 4 a 6, que Abraão, ele partiu, ele foi, ele não titubeou, ele não duvidou, ele não questionou, mas quando ele ouve a palavra de Deus, ele vai, ele obedece, ele deixa para trás aquilo que talvez seria muito importante para ele, precioso para ele. Ele deixa a família, parentes, ele deixa amigos, ele deixa suas raízes,
ele deixa sua cidade, ele vai para uma terra que Deus lhe mostraria, da qual ele não conhecia. O Novo Testamento afirma, irmãos, em Hebreus 11, versículo 18, pela fé, Abraão obedeceu. A fé, a palavra gerou no coração dele essa fé. E a fé gerou a obediência. Deus disse para ele: te mostrarei, te farei uma grande nação, te abençoarei. Foram essas promessas de Deus para Abraão, e Abraão creu. Abraão creu. Alguém já disse, irmãos, de forma bem apropriada, que a fé não é apenas crer a despeito das evidências, que precisa ter evidência, mas obedecer apesar das consequências. Mesmo que terão consequências, a fé gera essa obediência. E a pessoa, ele não vai olhar para isso. Ele quer obedecer a Deus. A prova da fé é a obediência. A prova da fé é a obediência. A verdadeira fé, ela sempre produz obras. Tiago explicitou isso muito bem, explicou muito bem na sua carta. Que a fé, se não tiver obras, se não tiver obediência, ação, atitude, ela é fé morta. Abraão teve atitude, ele agiu. A fé, ela conduz à obediência. Então observe, a primeira palavra conduz a fé conduz à obediência. Lembra de quando Jesus, ele chama os seus discípulos, começa a chamar. E ali estava Pedro, João, André, Tiago, que eram pescadores. E o Senhor chama eles ali, depois de um sermão, e diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles foram. Eles não questionaram, eles deixaram para trás suas redes, seus barcos, a empresa da sua família, e começaram a seguir a Jesus. Porque a palavra que eles tinham ouvido de Jesus, não só a palavra do vinde a mim, naquele momento, mas o sermão que Jesus tinha pregado antes, falou ao coração deles. A Bíblia nos diz que quando Mateus também estava ali na sua coletoria de impostos, o Senhor Jesus chama ele e diz: venha. E ele foi. Ele obedeceu. Porque a voz de Cristo gerou no coração dele a fé, e a fé gerou a obediência levou a essa ação. Então, irmãos, esse é o segundo passo. O terceiro passo é que a obediência, ela conduz à bênção. Ela conduz à bênção. Aí, a partir do versículo 7, vai nos dizer que o Senhor apareceu a Abraão e disse para ele, darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte do oriente, Betel armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então, irmãos, Deus abençoou Abraão. Deus apareceu a Abraão, falou para ele, deu suas promessas, fez suas promessas a Abraão. Abraão, então ele ouve de Deus dizendo: eu darei para você essa terra. Toda essa terra eu darei a você e seus descendentes. A obediência de Abraão, quando ele ouviu a palavra, quando ele obedeceu, trouxe a ele essa obediência, e a obediência gerou as bênçãos. Nós, irmãos, não sabemos quase nada sobre a jornada de Abraão. Foi uma jornada longa, que deve ter sido difícil. Não foi fácil para um homem de 75 anos de idade ter deixado tudo para trás e ter seguido nesse projeto. Mas nós somos informados que Deus encontrou ele e quando ele chegou, lhe fez promessas.
Irmãos, Deus sempre vai à frente para nos encorajar através da sua palavra. A partir desse momento, a vida de Abraão sempre vai ser marcada pela presença das tendas. Abraão, onde ele chega, você vai ver que ele arma uma tenda. E ele edifica um altar. Ele levanta um altar para adorar a Deus. Um altar de adoração para sacrificar. Abraão, ele se torna um peregrino, porque onde ele chega, ele arma uma tenda, um nômade, e ele faz um altar, se torna um cidadão do céu. Peregrino naquela terra onde ele estava peregrinando e andando, mas um cidadão do céu. Não tinha um lugar certo, habitava em determinado local, num tempo, no outro tempo, em outro lugar, em outro tempo, em outro lugar. Não tinha uma nacionalidade, ali podemos dizer uma cidade, onde ele dizia, é sempre aqui que Abraão vai morar. Ele peregrinou, mas ele era o cidadão do céu. Abraão, irmãos, pôs seus olhos, não neste mundo que passa, mas ele pôs seus olhos na cidade eterna, onde o arquiteto e o fundador dela é Deus. Abraão recebe essas bênçãos de Deus. Mas, irmãos, quero destacar mais um ponto, que é essa segunda parte aí do texto que nós lemos, capítulo 10 ao 20, é que as bênçãos, ela produz provas, leva às provações. A fé, irmãos, ela é sempre testada, pelo menos, por 3 razões elas são testadas. Todos nós já fomos provados na vida e vamos continuar sendo provados enquanto aqui vivemos durante toda a nossa caminhada. Abraão foi provado. O texto nos diz que quando ele está ali, houve muita fome e ele desce para o Egito. Ele vai para o Egito e ali ele usa de meia mentira para poupar a sua própria vida. A fé de Abraão estava tendo o seu primeiro teste. Irmãos, a fé ela sempre é testada. Primeiro para provar se a nossa fé de fato é real. Será que a nossa fé de fato é real? Deus prova a nossa fé. Segundo, para ajudar a nossa fé a crescer, porque como a própria palavra de Deus diz, com a fé uma vez provada, ela é aprovada. Uma vez que nós passamos pela prova e somos aprovados, a nossa fé ela cresce, ela amadurece. E a nossa fé também é provada, irmãos, para trazer glória a Deus, para glorificar a Deus. Outro dia eu preguei aqui um texto, a palavra de Deus, o Salmo, no capítulo 50, o versículo 15. Em que lá o salmista diz, o Senhor diz por meio do salmista, que no dia da angústia, ele deveria clamar a Deus, o Senhor responderia, e ele seria glorificado por isso. Então, irmãos, as provações, o dia da angústia, o dia mau, ela chega para todos nós. De diversas formas, para provar a nossa fé. E quando a nossa fé ela é provada e nós somos aprovados porque nós resistimos, Deus é glorificado. Deus é glorificado. Imagine você, a fome castigando exatamente a terra de que Deus trouxe Abraão, tirou ele da sua terra e trouxe ele para a terra, para um lugar, e ali começou a passar fome e necessidade. Abraão poderia dizer, Deus me tirou, estava tão confortável lá na minha terra, estava tão bem, o Senhor me traz aqui para passar fome. Nós podemos, irmãos, estar no centro da vontade de Deus, e ainda assim enfrentarmos dificuldades e passarmos por provas. Quantos de nós aqui já passamos por prova? Quantos já passaram ou estão passando por provas? E nós estamos no centro da vontade de Deus. Abraão, por um momento, ele andou pela vista e não pela fé. Isso custou, irmãos,
seu testemunho, e quase custou a sua esposa, porque quando ele desce para o Egito, ele mentiu, dizendo, ele ficou com medo de morrer, e ele disse para Sara, olha, quando chegar lá, diz que é minha irmã e não minha esposa, senão vão me matar. Mas por causa de ti, vou conservar a minha vida, e assim foi feito. Abraão deu mau testemunho, ele mentiu. Abraão, no Egito, ele não armou tenda. Abraão, no Egito, ele não levantou altar. Todos os lugares, a trajetória de Abraão que você vê, Abraão, onde ele chega, ele levanta um altar. Ali ele não levantou um altar. Ele não adorou a Deus naquele lugar. Descer ao Egito, irmãos, foi fugir da vontade de Deus. O Senhor abençoou Abraão para que ele fosse uma bênção, para que através dele, seu descendente, todo mundo fosse abençoado, todo mundo recebesse bênçãos através do próprio Cristo que descenderia dele. Mas ele preferiu descer ao Egito e desobedecer a Deus. Fica para nós, irmãos, esse alerta de que nós devemos sempre estar no centro da vontade de Deus, procurar obedecer a Deus, apesar dos pesares, das dificuldades, dos problemas. Nunca negociar a nossa fé com as coisas desse mundo, com esse mundo. As bênçãos de Abraão não são apenas privilégios pessoais, mas oportunidades para abençoar outras pessoas. As bênçãos, irmãos, que nós recebemos de Deus são oportunidades para abençoar outras pessoas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que nós possamos estar cientes de que esse é o estágio da vida cristã. Primeiro, é a fé gerada, e essa fé que é gerada pelo ouvir a palavra. A fé, nós primeiro ouvimos a palavra, depois é gerada a fé, essa fé gera a obediência traz bênçãos para nós, a maior de todas as bênçãos é a salvação, perdão dos nossos pecados. E essas bênçãos, elas podem trazer também para nós, irmãos, provações, faz parte do caminhar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza a cada dia, seguindo a cada dia firme a nossa jornada de vida, até chegarmos à nossa Canaã celestial, em nome de Jesus.